Bom dia, galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa sequência de estudo aí sobre eletromagnetismo agora, ok? Então, quando a gente começa a pensar, nós já fizemos essa reflexão outras vezes, de se nós seríamos capazes de viver sem o uso da eletricidade. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, será que a gente consegue viver sem o uso da eletricidade? Bom, vocês só estão me enxergando, conseguindo assistir ao meu vídeo, porque estão fazendo uso de algum equipamento elétrico que utiliza energia elétrica. Então a energia elétrica ela já passou a ser um bem social da humanidade e fundamental, social fundamental da humanidade. Então o acesso à energia elétrica, então é uma coisa que a gente precisa garantir a toda a população. As pessoas que vivem em pobreza energética, quando a gente fala o termo pobreza energética, são aqueles que não têm acesso aos produtos, aos equipamentos energéticos, elétricos, esses elétricos. Então a gente já não tem mais esse acesso. Hoje também a gente fala bastante, ou a gente ouve falar das pessoas que ainda não têm energia limpa, ou seja, já existem gráficos comparativos de países que investem em energia limpa e quando são usados em residências, as suas cozinhas, quando a gente fala assim, cozinha que faz uso de energia limpa. Então tudo isso a gente vai acabar entendendo. Mas como a gente parte da premissa de que nós precisamos da eletricidade, uma pergunta que nos vem é assim: e como é produzida em larga escala a eletricidade para que todos tenhamos acesso? E aí a gente acaba esbarrando no eletromagnetismo, porque tudo começou com o eletromagnetismo. Então, a produção da energia elétrica em larga escala se dá com o eletromagnetismo. E o que é o eletromagnetismo? É a parte da física que estuda os fenômenos magnéticos e elétricos. Se vocês lembrarem, um dos efeitos da corrente elétrica que eu já apontei para vocês foi que todo fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, em volta dele tem um campo magnético. O que é esse campo magnético? É a propriedade de atrair metais. Então nós começamos com essa ideia do ímã. O que é um ímã? O ímã ele foi encontrado naturalmente na região da Magnésia. Então tem toda uma lenda até por trás disso e por isso ele é chamado de magnetita, a substância do ímã. Do que ele é feito o ímã? É de magnetita, é encontrada naturalmente. E esse minério ele tem a capacidade de atrair outros metais, mas não é qualquer metal. Por exemplo, o alumínio não é atraído pelo ímã natural. Tá, o que é um ímã natural? É esse que é encontrado naturalmente, que é formado pela magnetita, ok? Então, esse que é encontrado na natureza, né, que apresenta essas propriedades magnéticas de atrair alguns metais, ele é chamado ímã natural, ou seja, encontrado naturalmente, magnetita, ok? Então, vai atrair quais metais? O ferro, o níquel e o cobalto. Então, se você tiver uma liga metálica e que apresente ferro, provavelmente ela será também atraída pelo ímã. Então, uma liga metálica, liga é quando você mistura substâncias de vários metais e que apresentam um desses três metais na sua proporcionalidade ou maior proporção, ele poderá sim ser atraído por um ímã, ok? E um ímã artificial? O ímã artificial é aquele que a gente cria. Se você pegar uma chave de fenda, não aquela que já tem a pontinha preta, uma chave de fenda comum, e você pegar um ímã qualquer, imagine que isso aqui seja um ímã, e eu esfregar na minha chave de fenda, esfregar, afastar. Ó, sempre no mesmo sentido, depois de várias vezes eu esfregando, atritando esse ímã ali na chave de fenda, eu alinho as minhas moléculas, os meus ímãs elementares nesse ferro magnético. Tem que ser um ferro magnético. O que é um ferro magnético? É um material feito de ferro, níquel ou cobalto. Quando eu fiz isso várias vezes com um ímã permanente, um ímã natural, eu esfreguei num ferro magnético, eu alinhei os seus ímãs elementares e ele passou a ser um ímã artificial. Então, o ímã artificial pode ser construído assim, como também pode ser construído através de uma corrente elétrica, que é o eletroímã. Quando você passa um fio condutor, imagine que aqui eu tenho um ferro magnético, passo um fio condutor aqui em volta, ok? E quando a corrente elétrica passar por esse fio condutor, em volta desse fio condutor passa a existir um campo magnético, ou seja, orienta esses ímãs elementares e ele passa a ser um eletroímã. Que é aquele eletroímã que atrai lá os carros, que faz a separação de substâncias, né,
ferro velhos, nas reciclagens e tudo mais. E também nós temos uma aplicação muito importante, que é quando a gente constrói imagens a partir da ressonância magnética. Nós pegamos um ímã, deixamos ele girando, gera aquele campo e com esse campo começa assim a construir imagens. Aí a gente entende por que a gente não pode ir com um objeto metálico para um equipamento de ressonância magnética, porque vai causar interferência. E pior, ele pode ser atraído pelo equipamento. Então pense você com um anel, né? Está lá fazendo o exame e de repente a tua mão ser atraída, o anel ser atraído por esse ímã gigante, esse ímã grandão que a gente construiu. Eletroímã. Ele é um ímã artificial, porque parou de passar a corrente elétrica, ele para de funcionar, ele para de atrair os outros metais. Ele só atrai metais quando é percorrido por corrente elétrica. Ok? Então essa é a ideia. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais para a gente entender. De ímãs elementares, o que a gente tem que lembrar é o seguinte. Eu coloquei aqui um exemplo de um ímã em forma de barra e ele sempre tem dois polos. A gente diz ele é bipolar ou um dipolo magnético. Então você pode usar vai usar esses termos. Ele é bipolar porque apresentam dois polos. Então é bipolar magnético ou o mais comum que é um dipolo magnético, ok? Lembra da dissílaba, duas sílabas? Então é um dipolo, dois polos. Um ímã nunca apresenta um polo só, ele nunca é um monopolo. Não, ele é um dipolo, sempre em dois. Tá, professor, mas e se eu quebrasse esse ímã, se eu cortasse ele aqui no meio, não ia ficar só norte, só sul? Quando eu quebro o ímã aqui, eu vou formar dois novos dipolos. É um novo ímã com dois polos, um novo ímã com dois polos. E se eu quebrar mais e mais e mais, eu vou ter pequenos ímãs sempre polarizados, sempre com dois polos. Então essa é uma propriedade do ímã, a inseparabilidade de polos. Você não consegue separar um polo do outro, ok? Uma outra ideia que eu trouxe aqui para a gente discutir é a magnetosfera, como tem até um texto na apostila que você pode ler, mas é assim, é o campo magnético terrestre. O que é o campo magnético terrestre? Como que a bússola se orienta? A bússola também é um ímã, e ela passa a se orientar pelo campo magnético da Terra, porque a Terra é considerada um grande ímã. Só que cuidado, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, imaginamos que aqui é a Terra, aqui seria o polo norte e aqui o polo sul, geográfico, por isso NG, norte geográfico, SG, sul geográfico, lá da geografia, ok? Norte, sul, leste, oeste, beleza? Só que nosso estudo da magnetosfera ou do campo magnético terrestre, nós percebemos o seguinte, que onde é norte geográfico, ele é o sul magnético da Terra. E onde é o sul geográfico, ele é o norte magnético da Terra. Então ele apresenta essa oposição. Onde é norte geográfico, que a gente vê no mapa lá, é norte geográfico. Viu no mapa? Então eu já sei que é o sul magnético da Terra. Ok? E por isso que o ímã, ele sempre vai apontar para a bússola sempre vai apontar para o norte, ok? Beleza até aí, gente? Então se a gente compreender essa origem do eletromagnetismo, facilita a nossa vida. Mas daí a gente começa a pensar, professor, mas e como que a gente vai criar o ímã artificial? Quem pensou nisso primeiro, né? Então o primeiro experimento que a gente conclui, ou que a gente percebe ao longo da história da ciência aí, que foi apontado como um experimento eletromagnético, foi dado por Hans Christian Ørsted. Esse cara, o Ørsted, ele era um professor e ele percebeu que quando tinha um fio percorrido por corrente elétrica, ele esqueceu uma bússola perto desse fio e quando ele ligou o circuito, essa bússola mexeu, ela ficou desorientada. Então, a partir dali, ele terminou a aula, não comentou com os alunos, ele começou a pesquisar. E ele concluiu que todo fio condutor percorrido por corrente elétrica gera em sua volta o campo magnético, que é o efeito da corrente elétrica. Esse é o que sempre existe. E esse efeito magnético interage com os outros ímãs. Daí ele começou a pensar, pô, bacana. Então, se eu posso, uma corrente elétrica, fazer uma bússola se mexer ou atrair ou repelir um ímã, porque ele passou a ter um campo magnético, aí nós tivemos Faraday, um outro físico um pouquinho mais adiante que pensou o contrário. Bom, se o Ørsted diz o seguinte, que corrente elétrica
induz o movimento de uma bússola, por que uma bússola não induz o movimento de corrente elétrica, né? Foi esse princípio de pensamento. Se uma corrente elétrica atrai ou repele um ímã, então um ímã também pode induzir corrente elétrica. E essa foi a base para produzirmos energia elétrica em larga escala. Porque daí com Faraday nós conseguimos construir os geradores eletromagnéticos. Ou seja, se eu pegar um ímã e aproximar, vamos imaginar aqui uma espira, ó. Se eu aproximar um ímã ou afastar o ímã, sempre variando a distância, que seria o fluxo de campo nessa espira, eu vou induzir uma corrente elétrica por ali. Mas é só quando eu estou aproximando ou afastando. E assim eu tenho a geração, a indução de uma corrente elétrica nesse fio condutor. Isso aqui é uma espira, é um fio condutor, certo? Entortadinho desse jeito. Quando eu aproximo ou afasto o ímã, ele induz uma corrente elétrica nesse fio. Então, a partir daí começou a se pensar que se eu vario o fluxo de campo magnético, eu estou induzindo corrente elétrica, ou seja, estou produzindo eletricidade. Porque quando eu induzir corrente elétrica, eu faço os elétrons se moverem e levar energia para mim. Então, essa foi a base da produção da energia elétrica que nós temos hoje. Então, são os geradores eletromagnéticos. Então, começou com Ørsted, que ele conclui o contrário, ele diz que a corrente induz um campo, e daí do Faraday, ele acaba dizendo o contrário. Bom, se eu tiver uma variação de campo, tem que induzir corrente elétrica. E ele conseguiu. Ainda bem, por isso nós temos energia elétrica hoje, né? Então começamos por aí. Legal, né? Então essa é a ideia básica que nós temos aí sobre eletromagnetismo. Você pode estar pensando também no microfone, nesse microfone. Dentro dele também tem um ímã. E quando eu falo, começa a variar esse fluxo de campo, porque nós deixamos ali uma película, que é uma membrana, que ela pode vibrar conforme a minha voz chega ali, faz ela vibrar, vai variando esse fluxo de campo e aí transforma-se em som. Essa é a ideia. Ou melhor dizendo, o som transforma-se em variação de campo magnético, que é uma corrente elétrica que é captada pelo áudio do nosso celular, do nosso equipamento e tudo mais. Ou microfone, que vai depois usar no alto-falante o efeito contrário. No alto-falante vai chegar essa corrente variável e vai fazer uma membrana vibrar produzindo som. Então, o microfone é o inverso do alto-falante. Entenderam a ideia, gente? Então, ali também tem explicação dos eletroímãs, dos ímãs artificiais. Ok, gente? Então, espero ter ajudado. Um resumo da aula de hoje. Nós temos ímãs naturais e artificiais. Os naturais, aqueles que a gente encontra naturalmente, feitos de magnetita ou encontrados a substância magnetita, ok? Então eles vão atrair ferro, níquel ou cobalto, alguns materiais, alguns metais, não todos. Mas eu posso construir o meu ímã artificial. Meu ímã artificial ele pode ser construído tendo um ímã permanente ou o natural, esfregando nele, e ele pode assim se tornar um ímã depois disso, durante um período de tempo, como também eu posso ter o eletroímã, ok? E aí a gente começa a perceber que para produzir eletricidade para todo mundo em larga escala, nós precisamos ter um gerador. E o gerador foi desenvolvido por Faraday com base nos estudos de Ørsted. Ørsted percebeu que a corrente elétrica induz um campo magnético. E Faraday diz o seguinte, então se eu variar o campo magnético, eu tenho uma corrente elétrica. E assim construiu o gerador. Certo, galera? Fiquem bem, até a próxima.